Olá, e como a gente sempre gosta de frisar, né, é um orgulho apesar do trabalho que dá aqui para a pauta, para a produção do Com a Palavra, mais uma vez a gente mantendo aí este alto nível de discussões por meio dos entrevistados, a quem a gente de antemão agradece a cordialidade de comparecer aqui. A gente mantém aí esse nível de pautas. O nome que a gente traz é uma referência em todo o Brasil em termos de cardiologia. É uma realidade, aquela rotina de pacientes virem de outros estados, outras regiões para se consultar aqui, tamanha referência desse nome. Mas aí haverá de questionar, mas o que um programa de política está falando com um cardiologista? É porque é também político, apesar da discrição, o estilo bem discreto, mas já foi ex-governador de estado, matou a charada, né? E atualmente tesoureiro do partido do governo, do MDB. Estamos falando de José Wanderley Neto, doutor José Wanderley Neto, a quem de antemão, mais uma vez, agradecemos demais a presença. Bem-vindo. Eu que agradeço, Felipe. É um privilégio estar aqui conversando com você, que é um exemplo de cidadania e uma referência no jornalismo nacional. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre a vida e a política, que é o que move a vida das pessoas. Sim. E seguindo aí a tendência, que já é também uma característica, já está consolidado, cristalizado aqui pela pauta do Com a Palavra, a gente sempre começa com algo que a gente chama de factual, né? Algo que é mais recente. E em se tratando de Dr. José Wanderley Neto, daí o motivo de termos aqui, além do político, o cardiologista também, que foram os dois fatos recentes aí de mortes súbitas, cujas famílias a gente presta condolências, de um educador físico e, em seguida, em pouco mais de uma semana, de um triatleta, pessoas que tinham tido Covid. E a gente começaria justamente por aí. Era mais sabido, era mais conhecida a questão enquanto sequelas de Covid, a questão neurológica, né? E uma ocorrência também, por exemplo, embolia, mais associado com o momento da infecção em si. Mas os casos mostram que isso acontece depois. A Covid, infelizmente, não é uma gripezinha, né? Ela pode se manifestar de forma sistêmica e, quando é muito grave, você perde o controle dele, mas mesmo os casos mais leves, eles têm repercussões tardias, tem sequelas que a gente chama. Por quê? Porque é uma doença inflamatória, né? Uma doença inflamatória provocada por um vírus, né? E as toxinas, elas atingem todo o organismo. Então, as pessoas, depois de uma Covid, é conveniente que procurem também um cardiologista, né? Para que ele possa verificar se teve alguma afecção cardiovascular que possa prevenir um evento como esse, que a gente chama de morte súbita. Mas a morte súbita em si é um problema grave de saúde pública, né? Nós temos na Sociedade Brasileira de Cardiologia uma sociedade de arritmologistas, que são as pessoas que cuidam disso. E é importante também que as pessoas que fazem exercício físico, principalmente exercício físico de performance, que elas tenham um acompanhamento com um cardiologista, né, com pessoas que lidam com isso, porque elas podem estar se expondo a riscos. O exercício de forma de baixa performance, caminhadas, por exemplo, o risco é muito baixo. Mas quando vai para esse tipo de risco, tem que ter muito cuidado e fazer avaliações periódicas porque o exercício de alta performance, ele provoca modificações no sistema cardiovascular que podem predispor a um acontecimento como esse. É difícil a gente saber, sem uma necrópsia, o que aconteceu de verdade com essas pessoas. E a propósito disso, a gente não está tratando aqui com o Dr. Wanderley do caso em si, né, do caso tópico em si. Estamos tratando a partir dos casos dessa referência, dessa discussão de que, como ele falou, as sequelas também se dão
no âmbito cardiovascular. Aí como é que seria, doutor, na prática, assim, o mecanismo, para usar uma terminologia mais didática, da relação COVID e problemas, sequelas cardiovasculares? É uma inflamação, como você falou, né? Isso deixa as toxinas. Então inflama todos os vasos sanguíneos, inclusive as coronárias, que é quem fornecem sangue para o coração, o músculo cardíaco em si, provocando uma miocardite, e isso torna o músculo, essa reação inflamatória, dependendo do nível, torna-se suscetível a desenvolver arritmias ou a desenvolver trombose. A trombose provoca um infarto, o infarto, dependendo da localização, ele pode provocar arritmia, e a própria miocardite provocar uma pane elétrica, e que, se não for atendido prontamente por uma pessoa treinada, dificilmente essa pessoa sobrevive, né? Há uma recomendação, em alguns estados já existem leis, né, para que se tenham equipes treinadas e um equipamento chamado desfibrilador, né? Isso, a postos, né, para que possa socorrer essas pessoas em locais de grande circulação. Mas, infelizmente, isso não é cumprido no Brasil inteiro, né? E quando acontece isso, uma pessoa sem um treinamento adequado, em suporte básico de vida, é impossível que essa pessoa possa sair com vida. Uma bateria de exames ou alguns exames, o que pode, inclusive, incorrer naquela coisa da pessoa descartar alguns essenciais. Absolutamente, né? A visita ao cardiologista, ele já tem informações da história clínica, do que aconteceu com ele, da vida pregressa. A idade é um fator importante, né? E, às vezes, basta um simples eletrocardiograma para identificar isso. E, se for necessário, pela colheita dos dados que a gente na história clínica do exame físico, aí se parte para outros exames, como um teste de esforço, né, para ver a capacidade física. E, quando ele voltar a fazer exercício, fazer isso de forma progressiva, né? E, se precisar desses testes funcionais, aí são exames mais sofisticados, como o cateterismo e etc. Mas a visita ao cardiologista é fundamental para dar segurança, para que essa pessoa volte a uma coisa saudável, que é praticar exercício físico, atividade física. E aí um outro aspecto também, a questão da assintomatologia, porque muitos, em alguns casos, a Covid se dá, mas é assintomática. No caso dos dois pacientes, eles foram sintomáticos, ou seja, testaram positivo, sabiam que tinham Covid. Isso se aplica também a pessoas assintomáticas que podem ter tido Covid e não sabem, estão nessa... Esse comprometimento cardíaco, ele se dá em maior escala nas pessoas que tiveram a gravidade na doença, com internamento e etc., né? Mas pode acontecer também nas formas leves da doença, que a pessoa às vezes nem sabia que tinha Covid, não interpretou como se tivesse se contaminado pela doença. Então, é importante que, em qualquer situação, principalmente quem vai fazer exercício físico, procura um cardiologista para ver como é que está o seu coração. Porque, se tiver alguma evidência disso, aí tem que tratar essa miocardite, né, para que ele não esteja exposto, né, a um risco desnecessário de perder a própria vida. Só para encerrar esse assunto, a miocardite, ela é reversível? Sim, perfeitamente. Sem nenhuma medicação, ou se é uma forma mais grave, nós temos que fazer medicações para que desinflame esse músculo cardíaco. Um outro assunto também que chamou a atenção recente, né, que tem a ver com o exercício, a gente parte aí mais por uma questão mais abrangente, o exercício da medicina em si. Foi acadêmico também, né? Ele foi, gente, ele teve esse começo de carreira. Como é que o senhor vê um início de carreira como aquele que aconteceu no episódio lá de Marechal Deodoro? É muito preocupante, né? Porque a medicina é uma ciência, né? E hoje a gente tem bastante informação científica, mas é uma arte. A arte, sobretudo, de cuidar do ser humano. A ciência sem humanismo, né? Sem essa preocupação com o ser humano, ela não serve para muita coisa. Então, as faculdades de medicina, isso é uma reflexão, e eu tenho dado algumas aulas para estudantes de medicina, principalmente agora virtual, nessa fase, chamando a atenção disso para eles, né? Que o médico é um cuidador de gente,
é um entendedor de gente, ele não pode ser um entendedor só de doença. Senão ele não se transforma num médico, ele vira um técnico em medicina. E você passar 6 anos, mais 4 anos de residência para ser um técnico em medicina, acho que não vale a pena. E ele vai se enfadar da atividade, né? Que é cuidar de gente, fundamentalmente cuidar de gente. Então eu vejo com muita preocupação, não pode também fazer um linchamento dessa estudante de medicina, tem que conversar com ela, né? E ver se ela está no lugar certo, né? Para ela encaminhar para uma outra profissão. Porque o objetivo do ser humano não é ser médico, advogado, jornalista, é ser feliz. E se ela vai para a medicina e não gosta de gente, ela vai ser profundamente infeliz, porque a gente vai lidar, sobretudo, né, não com a doença, mas com o drama que a doença provoca, né, no paciente, na família, né? E o médico tem que ter uma formação humanística muito grande, tem que ler poesia, ler literatura, para poder entender a alma humana. A propósito, uma curiosidade também, com a palavra, a despeito do perfil mais sério também, vocês veem aqui, a gente tenta relaxar um pouquinho. Como é que era? O que o senhor pode dizer, trazer aqui para a gente de algumas dessas experiências passadas, assim, do tempo de acadêmico? Como é que era? Era muito café com Coca-Cola. Eu convivi com estudantes de medicina e era assim, não? Antes de prova de anatomia e citologia, principalmente, primeiro ano, né? O plantão, residência, como... Olha, Felipe, eu estou completando daqui a um ano e meio, 50 anos de medicina, né? Os 2 primeiros anos de medicina foram, eu pensei em deixar a faculdade, né? Porque era isso que você está falando, a gente tinha que se dedicar, saber quantos ossos tinha o corpo, os buraquinhos de cada osso. Você não lidava com gente. Então aquilo me dava um desespero. E a outra decepção que eu tive é que na faculdade eu não encontrei nessa fase, né? Eram poucas as pessoas que me inspiravam como ser humano, né? Mas logo que nós passamos para o ensino clínico, e era na Santa Casa de Maceió, era a época dos indigentes, né? As freiras eram as enfermeiras, eu me encantei com aquilo. Cuidar de gente. Cuidar de gente. E aquilo passou a ser uma coisa extremamente prazerosa, né? Você se dedicar inteiramente. Eu tinha um grupo na faculdade, que nós criamos um grupo de estudos e depois nos oferecemos para ser plantonista, que não tinha plantonista nos hospitais, né? 6 horas aquilo era fechado, né? E às vezes as pessoas morriam sem atendimento, né? E era uma época que tinha muita cirurgia de baço, né, por varizes de esôfago, e essa cirurgia você tinha que costurar as varizes no esôfago, que a pessoa morria vomitando sangue, né, no popular, e essas cirurgias, os doentes sangravam à noite, ficavam naquelas enfermarias, que eram muitas, e amanhecia o dia morto, né, porque não tinha. E nós demos a ideia aos estudantes de botar tudo numa enfermaria, que a gente se comprometia a ficar à noite ali com aqueles doentes. E ficamos e ajudamos muitos doentes. Quando o doente começava a sangrar, a gente chamava o médico que tinha operado e entrava com ele e reintervia, né? E fazia as suturas necessárias. Então isso naquela época foi a primeira UTI, entre aspas, porque a gente nem sabia o que era UTI naquela época na faculdade. Então eu tinha o cafezinho para tomar, que as freiras davam para a gente, aquele suco, que a gente chamava que era suco de placenta, que era bem ralinho, para poder atender a gente e os pacientes. Mas a partir do 3º ano de medicina foi uma coisa absolutamente envolvente, né? E quase que uma hipnose, né, que tomou conta minha e de muitos dos meus amigos e colegas de faculdade. Tá aí a sabedoria falando, a advertência, né? Primeiro cuidar de gente para depois pensar em ser médico efetivamente. Obrigado também por essas informações aqui. E agora vamos falar de política. Uma pergunta que eu tenho feito a todas as pessoas, sejam elas do MDB ou não, de linhas ligadas ao governo ou oposição, seja onde for. Na opinião do senhor, o governador Renan Filho se afasta ou não? Olha, o governador Renan Filho
é o governador mais operoso da história de Alagoas, né? Pelo menos a partir do Major Luiz, quando eu me entendi, digamos, de gente, né? A observar a política, né? Seria um castigo muito grande para ele ficar sem mandato, né? Mas é uma decisão que pertence a ele, né? De sair ou ficar. E ele, a última vez que a gente conversou, ele não tinha tomado essa decisão. Eu considero, como já disse, repito, um castigo muito grande ele ficar sem mandato, porque ele passou pela obra que ele está deixando aqui em Alagoas a ser uma figura importante, né, no cenário nacional, né? E nós estamos numa safra muito ruim, né, de renovação. Então era importante, eu vejo, para Alagoas e para o país, que o governador Renan Filho fosse para Brasília, tivesse continuidade a carreira dele, que ele tivesse outros desafios para serem superados, como ele superou alguns, porque ainda temos muitos desafios a superar aqui em Alagoas. O deputado federal Paulão, em entrevista aqui ao Com a Palavra, que eu já mencionei outras vezes, ele disse o seguinte: se ele quiser sair, há uma grande possibilidade de ser eleito, se não quiser, vai coordenar a campanha do ex-presidente Lula aqui no estado e muito provavelmente, pela forma assertiva com que o deputado federal falou, muito provavelmente ele deverá negociar isso, o governador deverá ter um espaço de status de ministro no governo, no futuro governo, provável governo Lula. Na condição de integrante da executiva estadual, com a experiência que tem de político, com a sobriedade aí que está demonstrando aqui de alguém que... qual é a opinião do senhor? O que o senhor acha que ele deve fazer? Mas se o governador não sair, é natural que o MDB tenha um candidato, né? E tem nomes muito fortes no partido, né? Pessoas que... No caso, para o Senado. E, se ele não quiser sair e ele ficar, ele pode coordenar a campanha do Lula ou de quem quer que seja, mas, sobretudo, ordenar a sucessão dele, né? Porque ele saindo, quem vai preencher esse espaço são outras forças políticas, né? O meu nome, eu nunca pus meu nome como um candidato, porque eu acho que antes de ter um candidato, a gente tem que ter um projeto, né? E tem que ter um grupo político que pense de forma minimamente homogênea, né? Para que a gente possa depois executá-lo, né? Para que a gente não possa ficar vendendo uma esperança que a gente não pode entregar. Então, eu sempre estou à disposição do partido, mas nunca como uma coisa pessoal, de fazer uma carreira política, né? Eu fui vice-governador, indicado pelo partido, depois não pôde ter mais a coligação. Havia uma sugestão para que eu me candidatasse para ir para Brasília, mas eu não via que papel eu iria ter lá, né? E como a medicina, ela consome, desde aquela época, foi uma virose que nunca, graças a Deus, nunca sarou, né? Só fica essa doença saudável, só fica mais. Eu achei que era mais conveniente eu voltar a me dedicar de forma integral à cardiologia e à cirurgia cardíaca, porque eu estava vendo um desenho nacional que isso ia piorar a assistência cardiovascular, e aconteceu no Brasil inteiro, mas aqui em Alagoas. Hoje a gente, por exemplo, em atendimento cirúrgico de cardiologia, nós só conseguimos operar 1/3 das pessoas, os vários grupos que operavam há 10, 15 anos atrás. Então, uma pessoa do SUS hoje, para fazer uma cirurgia no coração, ela fica 1 ano e meio, por aí, em torno disso. Ou ela morre, né? Ou a doença cresce, né, em proporção, que torna a cirurgia mais arriscada, né? E diminui a possibilidade dela ter a restauração plena da saúde dela, né? E quando nós falamos de pessoas pobres, que dependem muitas vezes da força física, né, isso representa a própria vida. Não é uma retórica, né? Antes de morrer do coração, o sujeito morre de fome. Então, nós precisamos nos dedicar muito a isso, né? Para interagir a nível nacional, mas, sobretudo, aqui em Alagoas, né? O governo do estado está construindo uma estrutura nova de cardiologia, e para que a gente possa
corrigir, né, essa falta de atenção com as pessoas mais pobres, que são 92% dos alagoanos aqui que precisam e merecem ser atendidos de forma conveniente. Um dos aspectos que, inclusive, eu trouxe aqui num dos comentários que a gente faz para o Jornal do Acta era o seguinte: seria uma dificuldade que estaria sendo apontada ou por opositores, por adversários, ou uma avaliação dentro do próprio partido, que seria o seguinte: é uma dificuldade que o governador Renan Filho estaria tendo de passar, como o senhor falou, inclusive, essa mensagem de que uma candidatura ao Senado seria um projeto, assim como foi o projeto ao governo, ou que isso estaria tendo dificuldade de ser assimilado. Isso ainda existe, já foi contornado, está pacificado, nunca existiu? Eu acho que não tem dificuldade nenhuma, que o governador trabalha tanto que ele falta tempo a ele, né, para se dedicar a isso, né? Ele trabalha do ponto de vista administrativo, né? E é natural na política, né? Eu aprendi que a política às vezes se torna uma atividade solitária, né? Cada um procura querer arrumar a política numa posição que lhe favoreça, né? Que ele fique descendo a ladeira e nunca subindo a ladeira. E o governador não pode ficar atento e contentar todas essas vontades. Ele tem que, como nossa maior expressão no MDB, depois do presidente, que é o senador Renan, né? Ele tem que, agora, ele tem a responsabilidade de ditar o rumo, né? Antes de sair, reunir o partido e dizer: olha, o rumo é esse, nós vamos seguir. Quem não quiser, por alguma conveniência, não nos seguir, não se torna nosso inimigo nem de adversário. A gente se encontra lá na frente. Captei um ato falho aqui, vai sair. Deixa eu escapar alguma coisa? Não. O governador está decidido mesmo, vai sair já? Eu imagino que sim, entendeu? Ele nunca declinou isso, Felipe, mas eu imagino que sim, pelas atitudes dele, né? E por esse consenso em alguns setores do MDB de que é importante que ele fortaleça o Estado lá fora, entendeu? Porque estados como São Paulo, como Rio de Janeiro, eles não precisam de senador. Eles são estados fortes economicamente, né, que dependem pouco do governo federal. Um estado como o nosso, ele não pode prescindir de um senador que fique olhando as coisas nossas, que são pequenas, porque são coisas de camadas mais pobres da população, mas que são importantíssimas. Então, a gente precisa que a gente tenha no Senado pessoas que tenham esse olhar maior aqui por essas coisas, essas pequenas, grandes coisas aqui dos alagoanos. Ainda voltando aí à questão de liderança, integrante da liderança, da cabeça do MDB aqui em Alagoas, eu questionaria como é que o senhor avalia a construção de nomes. Foi o senador Renan Calheiros, inclusive, declinou recentemente uma relação de nomes, né? O senhor se considera satisfeito com esses nomes? Há uma possibilidade? É uma relação competitiva? O MDB hoje tem, acho que 60 prefeitos, né? E tem alguns ainda que com chance de se filiar ao partido, né? Então é um grande partido, então ele tem a obrigação e está saindo na frente, né? Então é o primeiro partido que tem uma chapa já constituída, uma chapa com nomes excelentes, né, para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa, né? E o presidente do partido ele tem se dedicado a isso, né, de organizar uma chapa, e a gente tem ajudado também no sentido de você criar uma organicidade no partido, né? Que o partido, na última eleição, acho que elegeu 10 deputados estaduais, né, e um federal, né? E é possível que alguns desses, por conveniência da política, eles deixem o partido agora. Então a gente vai tentar, nessa eleição, eleger uma bancada que ela se comunique minimamente, né, para que a gente pense maior Alagoas, que um deputado ele não se torne um mini governador, então, que a gente tenha projetos, né, coletivos, né, que possam, repito, ajudar as pessoas. Eu lembro uma vez, quando eu era secretário de Estado da Saúde, a gente ainda era cabeludo,
Eu era presidente do Conselho de Secretários de Saúde e fui a Recife, uma reunião lá, e fomos almoçar com o governador Miguel Arraes, né, que era um sábio. Então eu fiz uma pergunta a ele, o que ele estava achando do governo do Fernando Henrique, né? E ele me respondeu que o Fernando Henrique tinha solução para todos os problemas do universo, né? Menos solução para o homem comum, né? E aí eu lembrei que ele foi quem começou a eletrificação rural no primeiro governo dele, aquele que foi deposto lá atrás, né? Com a eletrificação monofásica, né? E quem nasceu na zona rural de Cacimbinhas, que era um povoado de Palmeiras, sabe a importância que isso tem na qualidade de vida de uma pessoa que recebe esse benefício. Então a gente quer que isso se torne num núcleo, né, de pensamento para pensar essas questões sociais. Essa da cardiologia, por analogia, o atendimento a câncer também, isso são considerados, a partir da década do século passado, né, na metade do século, como novas epidemias, né? Sarada a epidemia da Covid, nós continuamos, porque são doenças que pegam um percentual muito grande da população e não podem ser atendidas, né, de forma precária, né? Fazer uma cirurgia, fazer um tratamento de uma pessoa que chega atrasada. Elas começam pelo atendimento ambulatorial. Então tem que se ter um programa estadual, né, para atingir esses grandes agravos, para levar o conhecimento científico, né, de forma humanizada para próximo das pessoas, para que elas não fiquem procurando perdidas, como se estivesse numa grande enchente, né, num rio abaixo, né, até topar em algum barranco para encontrarem alguém que lhe dê a mão, né? Isso tem me movido muito nesses últimos 5 anos, depois que o serviço que nós criamos há 40 anos foi desmontado, né, na Santa Casa, a rede está isso, né? E agora com uma necessidade muito maior do que há 40 e tantos anos, quando eu voltei do Rio aqui para começar a cirurgia cardíaca, montar a primeira UTI da cidade. Então isso é um desafio enorme, né? Eu vou precisar convencer, aí entra a política, né? Você está nesse teatro aqui, e quem sabe influir também em Brasília, né? Num novo governo, que a gente tem uma interlocução técnica, né? A gente dá uma contribuição para o Ministério da Saúde, né? Porque o SUS é a maior conquista social, Felipe, da nossa geração, né? Mas ele é tripartite. O ministro da Saúde não manda no secretário de Saúde. O secretário de Saúde não manda no secretário estadual, mas o Ministério tem um papel importante, que ele tem recursos, né, a conta orçamentária, e ele pode convocar as melhores cabeças, né, para discutir essas políticas públicas. Eu lembro que quando eu deixei a Secretaria de Saúde, que estava muito exausta, fui convidado por secretário de Assistência Social do Ministério da Saúde para implantar o Sistema Nacional de Saúde. E eu não tive como não aceitar. Eu passei 3, 4 meses, né, indo a Brasília na quinta-feira, quarta-feira à noite, né, e ficando lá, viajando pelos estados todos. E hoje eu me orgulho, né, do Sistema Nacional de Transplante. É uma política pública exitosa e é um exemplo para o mundo inteiro. O que se salvou de vidas com esses transplantes, de coração, de fígado, de rim, é uma coisa extraordinária. Então a gente precisa procurar as pessoas, reagrupar, que foi isso que eu fiz quando eu estava no CONAS, né, reagrupar a inteligência sanitária brasileira, né, para que reestude o SUS agora com essa mudança de perfil epidemiológico. Naquela época que eu fui secretário, qual era o principal problema? A mortalidade infantil, né? E nós começamos a enfrentá-la com o doutor Adib, né? Programa de redução da mortalidade infantil. Hoje não se fala mais nisso, né? Hoje são as doenças crônico-degenerativas que matam mais, e a gente tem que investir, né? Priorizar recursos para enfrentar essas doenças, mas sobretudo com inteligência, porque nós não temos tanto dinheiro assim. Nós somos um país em desenvolvimento, né? Um país desigual, né? Então, e as pessoas que têm menos, elas pagam mais impostos e recebem menos. E é importante que a gente promova essas discussões, a gente deixe
A política deixa essas questões ideológicas, entre aspas, que eu não vejo nada de ideologia aí nesse conflito que existe, né? E foque nas questões reais, né? E as questões reais, como diz o velho Miguel Reis, são as questões do homem comum, né? As pessoas incomuns, muito ricas, elas resolvem seus problemas sozinhas. É nessa gente que a gente tem que dedicar o nosso olhar e o nosso carinho. Dr. José Vanderlei Neto, muito obrigado pelas palavras, pelas orientações, pela avaliação também e pela entrevista como um todo. Eu que agradeço, Felipe e toda a equipe aqui da ACTA. E a gente vai ficando por aqui. Acho que essa foi, de todas, sem desmerecer as anteriores aqui, mais do que mista, foi híbrida mesmo, né? Uma entrevista que teve muitos dos elementos sem deixar de tocar de política também. A gente agradece mais uma vez ao nosso entrevistado, agradece a você, sobretudo, e aquele para encerrar, para contextualizar aí, mirando numa realidade sociopolítica, geopolítica internacional, fica para pensar. Na época em que essa frase foi cunhada, não se tinha ainda ideia realmente do que seria o armamento. Daí ela ser assim. Não sei com que armas será lutada a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta, com certeza, será com paus e pedras. Albert Einstein. Até.